metade das nossas aulas, encerramos as gimnospermas e vamos estudar agora as angiospermas. Antes, deixa eu lembrar para vocês aqui esse cladograma que eu apresentei lá no início, certo? Então vimos as gimnospermas, que são as primeiras plantas que apresentam as sementes, e agora vamos estudar as angiospermas, que apresentam flores e frutos, certo? Então apresentam todas essas estruturas aqui, ó. Embrião protegido, vasos condutores, semente, flores e frutos, certo? São as angiospermas, tranquilo? Então, as angiospermas é a espécie que possui, são as espécies mais numerosas que existem e também é um grupo mais diversificado. Para vocês terem uma ideia, existem cerca de 350 mil plantas conhecidas, cerca de 350 mil plantas no mundo todo conhecidas, cerca de 250 mil espécies são só de angiospermas, certo? O restante é dividido entre as gimnospermas, as pteridófitas e as briófitas, certo? Então, o grupo mais numeroso e diversificado das plantas são as angiospermas e são caracterizadas pela presença de flores e as sementes contidas em frutos. Se lembrarem, falei há pouco tempo que as sementes das gimnospermas eram nuas, não consistiam em frutos a envolvendo, era apenas a semente que era produzida e pronto. Somente aqui nas angiospermas é que as sementes são produzidas, porém são envolvidas em frutos. Então aqui tem alguns exemplos de algumas angiospermas, corrigindo, ó. Aqui a manga, a mangueira, produz a mangazinha, a laranjeira, certo? Aqui a espécie do cana-de-açúcar, aqui a produtora do milho, certo? Então essas diversas plantas aqui que estão sendo apresentadas são espécies que são angiospermas, tranquilo? No qual as suas sementes sempre estão contidas em frutos. Esse é o conceito das angiospermas. Então, como as angiospermas apresentam flores, é o primeiro grupo das plantas que apresentam flores, aqui eu vou detalhar para vocês as partes de uma flor típica de um angiospermas. E aqui, ó, a primeira estrutura é o pedúnculo, que é uma região que funciona como base de sustentação para a flor como um todo. Se vocês perceberem, superior ao pedúnculo existe uma região que é conhecida como receptáculo, certo? E esse receptáculo vai funcionar como uma proteção, uma sustentação para as partes que vêm vem em sua superfície, certo? E superior ao receptáculo, quem está presente? Está presente um conjunto de folhas modificadas, que a primeira é conhecida como sépalas. Então, você que consegue observar uma flor aí na sua casa, ou mesmo se pesquisar na internet, vão ver que existe uma porção aqui mais verde, e essa porção aqui mais verde, que é superior ao receptáculo, é conhecido como sépalas, certo? Então essas sépalas, elas funcionam como proteção a essa porção aqui da planta, que é superior a ela. Então passou das sépalas, não confundam sépalas com pétalas, certo? As sépalas são verdes e estão na porção superior do receptáculo. Então superior a essas sépalas existem as famosas pétalas, que geralmente são coloridas, e elas são coloridas para funcionar como elemento de atração para os animais que realizam a polinização. Daqui a pouco eu vou detalhar o que é polinização, mas já comentei nos slides anteriores. Então já falamos do pedúnculo, do receptáculo, das sépalas, que é uma das folhas modificadas, porém possui essa coloração aqui mais verde e tem como função de proteção à estrutura que está superior a ela. Então as pétalas possuem uma coloração mais chamativas, são coloridas geralmente e funcionam como atração para os polinizadores. E juntos a essa região aqui do receptáculo está presente as estruturas reprodutivas da flor. A primeira estrutura reprodutiva que eu quero demonstrar para vocês é conhecida como estames, certo? Que aqui, ó, são essa porção aqui, ó, que tem uma hastezinha similar a uma antena e uma porção aqui na sua extremidade mais arredondada. Então esses estames são as estruturas masculinas da flor, certo? E os estames são compostos por um filete e pela antera. Então os estames são compostos pelo filete e a antera. O filete é essa antena de fixação e a porção na extremidade é conhecida como antera, certo? É nessa antera aqui, que é a porção da superfície, que é produzida os grãos de pólen das angiospermas, certo? E a outra porção das estruturas reprodutivas da flor é essa daqui, ó. Não dá para circular porque aqui está amarelo, mas está fixado aqui ao lado, que é o pistilo. E esse pistilo é a estrutura feminina da flor. Então esse pistilo aqui, se vocês perceberem, ele é composto pelo
óvulo, aqui, ó, que é essa região aqui do ovário, que engloba o óvulo no seu interior, por uma região mais acima, que é conhecida como estilete. Então, ó, pistilo, óvulo, certo? Que é composto pelo óvulo aqui na porção mais na base, um ovário, que tem um óvulo no seu interior, o estilete, que é essa porção superior aqui ao óvulo, e na porção mais da superfície é conhecida como estigma, certo? Então, o pistilo ele é formado pelo estigma, porção aqui superior, pelo estilete e pelo ovário, que no seu interior possui o óvulo, certo? Então, o pistilo é a estrutura feminina da flor, os estames são as estruturas masculinas das flores, certo? Então, detalhei para vocês as estruturas de uma flor típica das angiospermas. Então, ó, percebam, aqui demonstrando ainda as estruturas de uma flor das angiospermas. Então, as sépalas, que são as folhas modificadas que possuem a coloração mais verde, então o conjunto de várias sépalas, então aqui percebam, ó, tem várias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O conjunto de várias sépalas forma uma região que é conhecida como cálice, certo? Conjunto de sépalas, qual é o teu nome? Cálice. Conjunto de pétalas, qual é o nome? Corola, certo? Conjunto de sépalas, cálice, conjunto de pétalas, corola. Então percebam, eu demonstrei para vocês que na flor existem as estruturas reprodutivas masculinas, que eu dei o nome de estame. Então o estame ele é composto por um filete e pela antera, certo? E o conjunto de estames ele forma o sistema reprodutor masculino da flor, que também pode ser chamado de androceu, certo? Androceu vem de andro, homem, certo? Os hormônios andrógenos, os hormônios masculinos, certo? Então, quando eu falo androceu, está relacionado às estruturas reprodutivas masculinas da flor. E o pistilo, que ele é formado aqui pelo ovário, que tem um óvulo no seu interior, o estilete e o estigma, então ovário com um óvulo no interior, estilete e estigma, que formam o pistilo, e o conjunto dos pistilos formam o gineceu, que é a estrutura reprodutiva feminina da flor, certo? Muitas informações, mas vejam o vídeo de maneira pausada e copiem tudo. Turno da tarde é exercício para praticar todas essas informações que eu estou passando para vocês. Então, ó, as flores que são exclusivas das angiospermas, elas podem ser divididas em flores monóclinas. O que é uma flor monóclina? É quando essa flor apresentam tanto o gineceu, lembram que é gineceu aqui, ó, o conjunto dos pistilos, e também apresentam o androceu, que é os estames, filete e antera, certo? Então, quando as flores apresentam estruturas reprodutivas tanto masculinas como femininas, elas são chamadas de M e F. Quando as flores apresentam estruturas reprodutivas masculinas e femininas, são chamadas de flores monóclinas. E quando as flores apresentam estruturas reprodutivas, aqui essa flor só tem uma estrutura reprodutiva, que é a feminina. E aqui, ó, outra flor com a estrutura reprodutiva masculina, chamadas de flores díclinas, que em cada flor vai ter uma estrutura reprodutiva específica. Então aqui, ó, essa espécie, uma flor possui a estrutura reprodutiva feminina e em outra flor possui a estrutura reprodutiva masculina, certo? Então é a diferenciação da flor monóclina, que possui os dois sexos, e as flores díclinas, que só possuem apenas um sexo. Então uma espécie de planta produz uma flor feminina e a mesma planta produz outra flor que é masculina, certo? E aqui é a diferenciação das flores monóclinas para as flores díclinas. E aqui agora o processo que ocorre, que é quando acontece a fecundação, o gameta masculino das plantas fecundam o gameta feminino das plantas, certo? Então esse processo acontece através da polinização, que é quando o grão de pólen, que ele é produzido na antera, lembrem do que é antera aqui, ó, filete e antera. Quando o grão de pólen da antera vai até o estigma, que é a região feminina da flor, certo? Então, o grão de pólen da antera vai para o estigma da estrutura feminina. Então, chegou no estigma, vai acontecer o processo de formação do tubo polínico. Então, percebam, um tubo vai ser formado e vai acontecer o processo da fecundação com a geração do embrião no interior da semente, certo? Então, esse é o processo de polinização. O que é a polinização? Vou ter essa pergunta. É quando o grão de pólen da antera, que é a estrutura masculina da flor, chega ao estigma, que é a porção da superfície da estrutura reprodutora feminina
das plantas, certo? Então, esse grão de pólen se desenvolve em um tubo polínico, acontecendo o processo da fecundação do óvulo que está no interior do ovário das plantas. Isso é a típica polinização. Então, essa polinização ela pode acontecer tanto pelo vento, quando a polinização acontece pelo vento, ela é conhecida como anemofilia. Então, o que é anemofilia? É a polinização que ocorre através do vento. É quando está presente a estrutura masculina e a estrutura feminina. Então, bateu um vento, levou os grãos de pólen da estrutura masculina até a estrutura feminina da flor, certo? Então, como esse processo não é muito eficaz, é produzida uma grande quantidade de pólen pela estrutura masculina, porque existe também uma grande quantidade de perda. Então, o vento sempre não vai cair 100% na estrutura reprodutora feminina. Então, é produzida uma grande quantidade de pólen para que, quando o vento leve, esses pólens caiam tanto na estrutura feminina, que é aqui especificamente o estigmazinho, que é a porção feminina, mais da superfície, e também muita quantidade de pólen vai cair fora. Então, quando a polinização acontece pelo vento, é conhecida como anemofilia. O outro tipo de... Só de falar antes de outro tipo, é que os botões florais sempre possuem, aqui no caso as pétalas, possuem sempre uma coloração bem chamativa, que é para quando alguns animais fazem esse processo de polinização, eles sejam atraídos por essa coloração vistosa, e também muitas vezes as plantas apresentam um odor que é um atrativo para os animais, certo? Então, um dos animais que podem realizar também esse processo de polinização são os insetos, principalmente as abelhas, certo? Então, esse processo de polinização através dos insetos é conhecido como entomofilia. É quando, principalmente aqui, o inseto, as abelhas, pegam um grão de pólen da estrutura masculina e levam até a estrutura feminina da flor, acontecendo o processo de polinização. Outro processo de polinização acontece pelos pássaros, é conhecido como ornitofilia. E também o processo de polinização pode acontecer pelos morcegos e é conhecido como quiropterofilia, certo? Então, a polinização, que eu citei aqui o conceito para vocês, certo? É quando os grãos de pólen atingem o estigma da estrutura reprodutora feminina e acontece o processo de fecundação. Tanto acontece pelo vento, acontece pelos insetos, por pássaros ou também por morcegos. São exemplos dos tipos de polinização. Pessoal, então aqui o ciclo de vida das angiospermas lembra um pouco das gimnospermas que nós já vimos. Então aqui, começando através dessa flor aqui, que aqui no caso é uma flor monóclina, que possui estrutura reprodutora masculina quanto feminina. Então vamos aqui começar pela estrutura reprodutora masculina, que possui aqui, são os estames, certo? Que tem o filete e a antera. Os estames aqui, que tem filete e antera. Então, na antera é que acontece o processo de produção dos grãos de pólen. E os grãos de pólen é a estrutura, que é o gameta masculino, certo? Então, vai acontecer um processo aqui, no interior das anteras. Aqui aconteceu um corte horizontal. Então, percebam, dentro das anteras existem sacos polínicos. Esses sacos polínicos vão passar por um processo de meiose, formando os micrósporos, certo? Dentro aqui no interior, micrósporos foram formados. Então, através de um processo de divisão, aconteceu a formação dos grãos de pólen, que é o gameta masculino das flores, certo? Então, aqui o grão de pólen está formado. Vamos perceber agora aqui a estrutura feminina das flores. Então, aqui, o pistilo, com o ovário com o óvulo no seu interior, o estilete e o estigma. Então, dentro aqui na região do óvulo, esse óvulo também é conhecido como célula-mãe de megásporo, acontece o processo de meiose, nessa célula aqui. E lembre-se, o processo de meiose sempre vai acontecer de que uma célula vai fazer a formação de quatro ao final, certo? Também aqui nesse processo é o mesmo, uma célula formou 4 ao final. Professor, por que só tem uma aqui aparecendo? Porque as outras 3 degeneram nesse ciclo reprodutivo das flores. Eu mostrei isso também na gimnosperma, certo? Então 3 degeneram e formam apenas uma única célula que é conhecida como megásporo, certo? Então, só fazendo um detalhe aqui, percebam, essa estrutura aqui essa estrutura aqui feminina é conhecida como megásporo e da masculina é conhecida como micrósporo, certo? São estruturas diferentes. Então, esse megásporo aqui feminino vai acontecer também o processo de multiplicação, certo? De amadurecimento, se transformando em um megásporo funcional. Então, o processo de desenvolvimento, mitose, divisões celulares foram acontecendo.
outra divisão celular aconteceu, um processo de amadurecimento, certo? E formou aqui uma estrutura, que é o gameta feminino, o gameta masculino está aqui já formado, ó, o grão de pólen. Aqui o gametófito feminino que foi formado é chamado de saco embrionário. É um saco que contém uma grande quantidade de estruturas, se vocês perceberem, ó. Sinérgide, oosfera, outra sinérgide aqui, antípodas. Tem essa região aqui que é conhecida como núcleos polares. Então isso aqui está acontecendo aqui na região do óvulo da porção feminina da flor. O que vai me interessar aqui, interessar para vocês, é a oosfera e essa região aqui, ó, esses dois aqui que tem no meio, são os núcleos polares. Então, dentro do óvulo, essa estrutura aqui foi formada, quando acontece o processo de polinização, que é quando o grão de pólen chega aqui ao estame, então o grão de pólen chegou aqui no estame, foi formado o tubo polínico, no qual o grão de pólen vai entrar em contato com essa região aqui, que é conhecido como oosfera, certo? Então o grão de pólen entrou em contato com a oosfera, aconteceu o processo de fecundação e formação do embrião, que fica no interior da semente, certo? Porém aqui, também como tinha nas gimnospermas, tem uma região chamada de endosperma, que foi formada também nesse processo de fecundação, é um processo consequente, que é formado também com a fecundação. Porém aqui nas angiospermas tem o fruto, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como acontece o processo de produção do fruto, certo? Então, diferentemente das gimnospermas, que só possuem semente, aqui nas angiospermas existe a presença do fruto que está envolvendo toda a região da semente, certo? Lembrando, a semente é formada pelo embrião, que é a região que vai formar a nova planta, o endosperma, que é a porção nutritiva, e os tegumentos, que é a porção da casca da semente. Tranquilo? Então esse aqui é o ciclo reprodutivo das angiospermas. Lembrando, essa semente aqui que tem no interior do fruto, ao encontrar um ambiente favorável, vai se desenvolver em uma planta normal, e essa planta comum vai gerar o flor, que é a estrutura reprodutiva das angiospermas, certo? Qualquer dúvida com relação a esse ciclo, volta à aula, assiste novamente e eu entro em contato comigo, que eu retiro todas as dúvidas, estarei à disposição de vocês, certo? Então, dando prosseguimento, os frutos, que são estruturas específicas das angiospermas, estruturas que são exclusivas, ó, das angiospermas, eles vão funcionar oferecendo proteção às sementes. Então a função principal dos frutos é proteger as sementes, porque no interior da semente contém aqui é uma semente, do milho. Então a sementezinha aqui, ó, que foi cortada ao meio, aqui no interior da semente tem o embriãozinho, que esse embrião é que vai dar origem à planta. Aqui outra sementezinha aqui, ó, no interior da semente, o embrião, que esse embrião que vai dar a origem à nova planta. Então os frutos têm a função de proteger a semente, certo? Então aqui também é um abacate, uma fruta bastante conhecida. Então como os frutos são formados? Então ó, percebam aqui a estrutura da flor. No interior tem um óvulo, que esse óvulo que é fecundado pelos grãos de pólen, e protegendo o óvulo existe o ovário. Então quando aconteceu o processo de fecundação, que eu mostrei para vocês já, a fecundação, formou a semente. Então a semente formou a partir dessa região aqui do óvulo, certo? E a porção que envolve o óvulo é conhecida como ovário. Então, os frutos eles vão se formar pelo desenvolvimento do ovário. Então, percebam, o ovário está envolvendo o óvulo. O óvulo dá origem à semente e o ovário é que dá origem aos frutos. Como os frutos são formados? Após o embrião ser formado, ele vai produzir alguns hormônios, certo? E esse hormônio que o embrião produz vai estimular a produção dos frutos, certo? Então, os frutos são produzidos a partir do estímulo que o embrião produz sobre o ovário, certo? Então, lembre-se sempre, o óvulo dá origem à semente e o ovário, que é a estrutura que envolve o óvulo, dá origem ao fruto, certo? Óvulo dá origem à semente, ovário dá origem ao fruto. Aqui representando, ó, óvulo, semente, ovário dando origem aqui a esse fruto. Tranquilo? Então esse aqui é o processo de produção dos frutos e a importância que os frutos possuem, que é o de proteger as sementes. Também como acontece o processo de dispersão desses frutos. Então um fruto formado de uma planta angiosperma, veja os vários frutos aí que contêm semente no seu interior. Uma laranja, uma manga, um abacate. Então esses frutos também podem funcionar como dispersores das sementes. Então os frutos se dispersam,
as sementes também, por conseguinte, porque estão no interior dos frutos, na maioria das vezes, e acontecendo o processo de dispersão, essa nova espécie pode se propagar. Então, como é que a dispersão desses frutos pode ocorrer? Percebam agora, bem interessante, ó. Primeira maneira que os frutos podem ocorrer, isso aqui por mais que não pareça um fruto, é através da anemocoria, que é um processo de dispersão do fruto através do vento, certo? Então, frutos alados que foram formados, esse fruto aqui é chamado de dente de leão, quem tiver curiosidade aí depois pesquisa. Então, esse fruto foi formado e ele pode ser disperso através do vento. Outra maneira que os frutos podem ser dispersos é através da água, num processo chamado de hidrocoria, que é aquele famoso coqueiro lá, que a gente vê muito no Cabo Branco, ou em Tambaú, quando a gente passa por lá. Então, um coco, que ele é um fruto, certo? Essa parte fibrosa externa do coco, aquela parte verde, forte, ela é conhecida como o fruto, e dentro daquela polpinha branca, ela é a semente do fruto, certo? Então, esse coco pode ser disperso pela água, através do processo de dispersão da água, vai acontecer, quando chegar em um ambiente favorável, a produção desse novo coqueiro, certo? Então, uma das maneiras da propagação dos frutos é através da água, processo conhecido como hidrocoria. E outro processo de dispersão dos frutos é conhecido como zoocoria, que é quando os animais podem dispersar os frutos. Aqui um fruto sendo demonstrado aqui, que no caso aqui é um amendoim, no qual essa casca aqui, que é especificamente a vagem do amendoim, ele é o fruto, e dentro dessa vagem do amendoim, que tem a semente, amendoim que é comestível, certo? Então a maneira que ele pode ser disperso através dos animais, que fazem a ingestão, e levam para outros cantos, ou eliminando nas fezes essas sementes, e aí podem gerar outras plantas a partir dessas sementes que foram dispersas por animais, certo? Aqui outra maneira que são dispersas por animais, outros frutos, aqui é um fruto, ó, o famoso carrapicho, é um fruto que pode se aderir aos animais e para locais distantes se fixar no solo e gerar novas plantas. Esse também é um processo de dispersão. E os frutos que são formados, já demonstrei para vocês o processo de sua formação, eles possuem essa região aqui, como está aqui demonstrando, é um abacate, a semente, e essa porção interna aqui, que geralmente é a comestível, ela é chamada de pericarpo, certo? Que é a parte mais interna, chamada de endocarpo, a parte aqui do meio de mesocarpo e a parte da superfície externa de epicarpo. Todos eles formam o pericarpo. Então esse pericarpo das frutas, dos frutos, eles podem ser carnosos, quando essa região do pericarpo aqui ele é mais suculento ou comestível, como está sendo representado aqui na figura A e B, então pequenas sementes, e aqui a porção mais suculenta desse pericarpo, então a semente aqui, essa porção aqui, mais que armazena uma grande quantidade de nutrientes e por isso faz com que sejam suculentos e comestíveis. Então nessa região aqui tem armazenado vitaminas, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, por isso esse volume é mais aumentado. Então esses frutos que possuem essa região do pericarpo mais robustos são chamados de frutos carnosos, e outros frutos que possuem esse pericarpo aqui mais espesso e rígido são chamados de frutos secos, no qual geralmente a porção que é comestível é a semente. Então aqui demonstrando uma nozes, no qual o pericarpo é bem enrijecido e dentro tem a semente. Aqui também a ervilha, que é essa vagem aqui, que é o fruto, e no interior é a parte comestível, que é a semente. E aqui o milho, que o pericarpo e o tegumento são fundidos junto com a semente, certo? Então tem frutos carnosos, que a porção aqui do pericarpo ela é suculenta e comestível, e tem os conhecidos como frutos secos, que é no qual esse pericarpo geralmente ele é espesso, rígido, e o que é comestível geralmente é a semente. Então, para finalizar, as angiospermas elas podem ser classificadas em dois grupos, certo? Que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Então, as angiospermas se classificam em dois grupos. Esse aqui que eu já citei para vocês. E o que distingue uma monocotiledônea de uma eudicotiledônea? É aqui, ó, essa diferenciação. Refere-se à quantidade de pequenas folhas modificadas. Essas pequenas folhas modificadas são chamadas de cotilédones, que vão estar no interior da semente. Então, se em uma angiosperma, em sua semente, conter apenas uma folha modificada, que é esse cotilédone aqui, como está representando aqui no milho, ó, somente um cotilédone, ela é
uma angiosperma monocotiledônea. Se nessa semente dessa angiosperma tiver 2 cotilédones, como tem aqui ó, no feijão, ok, o cotilédones aqui, presente na região do feijão, como essa imagem aqui está representando melhor, o cotilédone do feijão e o cotilédonezinho aqui do milho. Então possuiu 2, eudicotiledônia, possuiu apenas um, chamado de monocotiledônia. Então esse cotilédone ela é uma folha modificada que está no interior da semente. Quem possui apenas uma, esse grupo aqui, que possui 2, é desse grupo aqui. E qual a função desse cotilédone que está presente no interior da semente? A sua função principal, por ele ser uma folha modificada, é o de servir como subsistência para o desenvolvimento da planta. Então esse cotilédone ele vai ter a função de armazenar as reservas que serão utilizadas para o desenvolvimento do embrião que está presente dentro da semente. Então aqui nas monocotiledôneas, se vocês perceberem que tem só um cotilédone, como aqui ó, este é aquela região que eu demonstrei para vocês, que é o endosperma, que é a reserva nutritiva. Então esse cotilédone vai funcionar semelhante a uma placenta. Ele vai tirar os nutrientes daqui, dessa região do endosperma. Aqui está melhor essa fotozinha aqui, presta atenção aqui. Então o cotilédone está aqui, o embrião está aqui, e o endosperma, que é a reserva nutritiva, está presente nas sementes das monocotiledôneas. Então o cotilédone funciona como uma espécie de placenta, retira os nutrientes daqui e leva para o embrião se manter, manter suas reservas nutritivas, certo? Manter as suas funções vitais, até encontrar um ambiente para que ele possa se reproduzir, para que ele possa germinar e gerar a nova espécie. Como aqui está sendo representado aqui no feijão, o embrião que tem no interior da semente, e os cotilédones, que nesse caso aqui das eudicotiledôneas, o cotilédone vai ser toda a reserva de energia. Nas eudicotiledôneas, o endosperma, que é a região que possui os nutrientes necessários para que o embrião se desenvolva, vai ser bem reduzido, e os cotilédones que vão funcionar sendo a reserva alimentar do embrião. Então percebam aqui um processo de formação, de germinação de um feijoeiro, certo? De uma planta aí, do feijão, no qual os cotilédones, quando acontece a germinação, a gente ainda consegue perceber, quem já plantou feijão já sabe, já viu. Então esses cotilédones são as reservas nutritivas do embrião que está presente nas eudicotiledôneas. E nas monocotiledôneas, esse cotilédone vai funcionar retirando os nutrientes do endosperma e levando para o embrião manter as suas atividades essenciais, para que ele venha, quando encontrar um ambiente estável, ele possa se desenvolver e gerar a nova planta, certo? Então aqui nessa imagem, finalizando a nossa aula, tá as diferenças entre o grupo das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Monocotiledôneas só possui apenas um cotilédone e as dicotiledôneas possuem 2, certo? Geralmente as raízes das eudicotiledôneas possuem esse formato aqui, formato axial, que possui uma região central e outros ramificados, chamado também de raiz axial ou pivotante. As raízes das monocotiledôneas, aqui estão os exemplos, ó, milho, arroz, trigo, as monocotiledôneas, aqui as eudicotiledôneas. A raiz das monocotiledôneas possui esse formato. Aqui ó, já o caule das monocotiledôneas possui os feixes vasculares mais espalhados no caule. Esses feixes vasculares são os feixes que vão levar os nutrientes do solo até as folhas, certo? O processo da raiz que tira a água lá do solo e leva lá para as folhas acontece através desses feixes vasculares. Nas monocotiledôneas eles vão existir bem dispersos no caule, e já nas eudicotiledôneas vão estar mais agrupados na porção aqui mais lateral do caule. As folhas, geralmente as eudicotiledôneas, possuem a porção central e as ramificações partem dele, e já as monocotiledôneas não possuem esse feixe central, geralmente. Aqui nesse caso aqui são nervuras paralelas, mas não possuem essa haste aqui, fixadora, certo? E as peças florais das monocotiledôneas são geralmente múltiplas de 3, são as flores trímeras, certo? Então possuem 3 ou 6 peças florais na sua constituição. E já as flores das eudicotiledôneas, essas peças florais geralmente são múltiplos de 5, certo? São conhecidas como flores pentâmeras, mas também, de maneira menos frequente, as flores possuem apenas 4 peças florais, certo? São as flores tetrâmeras. Então, flores pentâmeras e tetrâmeras, flores com 4 ou 5 peças florais, são eudicotiledôneas. E as flores que têm 3
E os seus múltiplos são as monocotiledôneas, que são as flores trímeras, e os seus múltiplos, 3 e 6, geralmente, certo? Então, pessoal, finalizamos o estudo das gimnospermas e angiospermas. Vários nomes novos foram citados para vocês, então por isso que é necessário atenção ao assistir a videoaula. Então, como essa videoaula está gravada, a vantagem que vocês têm é que, se sentirem a necessidade, podem assistir novamente. Se ainda restou alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Ao pessoal que não tem o meu contato, peçam à professora Janaína, que principalmente segundo B e C, certo? E para você que foi perseverante, chegou até aqui, ao final dessa videoaula, bote seu nome e sua turma aí embaixo dessa videoaula, que também está disponível no YouTube. Então acessem o YouTube, clica aí embaixozinho aí, YouTube, coloque seu nome e sua turma, que vai ganhar meio ponto extra por ter chegado até aqui, certo? Então, no turno da tarde, eu vou disponibilizar um exercício, façam com cuidado e só vai cair assuntos que eu comentei aqui nessa videoaula, tá certo? Então, até logo, pessoal, espero que desfrutem desse conteúdo.